Hoje vamos estudar a reprodução dos vegetais, ciências do terceiro ano. Você já parou para pensar como as plantas se reproduzem? Como nasce um novo fruto, uma nova planta? Como nasce uma flor? Tudo isso nós vamos aprender hoje. A reprodução das plantas. A reprodução de quase todas as plantas acontece por meio da flor, que possui em seu interior o órgão feminino chamado gineceu e o órgão masculino chamado androceu. Vou explicar cada um deles agora. O androceu é composto por dois estames que sustentam a bolsa onde se encontram os grãos de pólen. Nos grãos de pólen existem células sexuais da planta. O gineceu é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Nos óvulos também existem as células sexuais da planta, que ajudam ela a se reproduzir. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcança o óvulo, ocorre a fecundação. A planta começa a se reproduzir. O óvulo irá se desenvolver e se transformar em um fruto ou em outra planta, enquanto que o ovário se transforma em sementes. Assim, a flor murchará e aparecerá um fruto ou uma nova planta. Vamos continuar aprendendo. Vou mostrar exemplos para vocês. Mas antes, vamos estudar a estrutura de uma flor. Temos aí a flor, vamos ver o que compõe ela por dentro. O gineceu, essa parte aí superior da planta, que faz parte do órgão feminino de reprodução. É nele que tem os óvulos e o ovário. Temos aí também o androceu, que é o órgão masculino da planta, onde ficam os grãos de pólen. Porém, nem todas as plantas possuem essa mesma estrutura, tá certo? Algumas possuem somente o órgão reprodutor feminino, somente o gineceu, outras possuem somente o órgão reprodutor masculino, o androceu. Você sabe o que é polinização? Vamos aprender sobre isso agora. Você já parou para olhar todas as plantas maravilhosas que tem pelo mundo? Já se perguntou como elas aparecem em tantos lugares diferentes? Elas se espalham por causa de vários fatores, mas todas elas têm em comum o pólen. O pólen é um pozinho fino que a flor produz. Quando ela entra em contato com outra parte da mesma ou de outra flor, ela começa a produzir sementes. Esse encontro é chamado de polinização. Mas como o pólen pode chegar em outra flor? Além do vento e da água, das chuvas, alguns animais também podem fazer essa polinização. Sabe como? As flores geralmente possuem cheiro e cores chamativas. Além disso, algumas produzem o néctar, uma substância com sabor bem agradável para muitos animais. Ao visitarem a flor, seja para se alimentarem do néctar, do pólen ou mesmo de outras estruturas, como as pétalas, o pólen pode grudar no corpo desses animais. Assim, ao se direcionarem para outra planta da mesma espécie, a polinização acontece. Alguns animais polinizadores são abelhas, joaninhas e outros besouros, moscas, mariposas, borboletas, pássaros como o beija-flor que estamos vendo e certos morcegos. E quando acontece a polinização, a flor dá origem a outra planta ou a frutos em caso de plantas frutíferas. Vamos ver como se dá a germinação. Para a semente germinar e dar origem a uma nova planta, ela precisa ser espalhada em solo fértil, ocorrendo o processo de germinação. Vamos ver as etapas de desenvolvimento de uma planta a partir da germinação da semente. Primeiro,
A semente é levada até o solo com condições para ela crescer, aquela areia rica em nutrientes. Aí surge um pequeno broto para fora do solo, que depois originará o caule. As plantas, as folhas surgem e a planta cresce até se tornar uma planta adulta. Agora vamos aprender como as plantas se reproduzem por mudas. Esse processo consiste em retirar um pequeno galho, um ramo de uma planta já adulta e colocar em um local apropriado para essa planta crescer, com solo fértil. Aí vai crescer uma nova planta. Veja os exemplos aí na imagem, tá vendo? Tira o ramo da planta e coloca ela em outro ambiente. Há plantas também que se reproduzem por suas folhas, raízes e pedaços do seu caule. Vamos ver exemplos? A cebola, quem já viu? Uma cebola ou uma batatinha se reproduzindo, crescendo até mesmo dentro da geladeira. Isso é um processo de reprodução.